10h34. Um estudo da Devisa de Campinas, que é a vigilância sanitária ligada à Secretaria de Saúde da cidade, foi realizado entre 2010 e 2022 e publicado na última sexta-feira, revelando que o câncer de pulmão é o responsável por 13% das mortes por câncer na cidade de Campinas. Embora ele seja o terceiro mais incidente na população masculina da cidade, o que representa ali algo em torno de 6,6% dos casos, o câncer de pulmão é o que mais mata. Nós estamos chegando no final do mês de novembro, que ganha muita notoriedade pelo Novembro Azul, que é dedicado também à conscientização da saúde do homem, pela necessidade do exame do câncer de próstata. Mas também estamos no Novembro Branco, no combate ao consumo do cigarro. Sobre esse assunto e para repercutir esses números de Campinas, o Manhã Bandeirantes conversa agora com o Dr. Igor Mantovani, médico oncologista do Grupo Sonho, a quem agradecemos por atender a nossa equipe de reportagem nesta segunda-feira e conversar com os nossos ouvintes. Dr. Igor, muito obrigado, bom dia para o senhor. São números que estão acima da média para cidades do tamanho de Campinas, para cidades metropolitanas como Campinas? Muito bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. São números que chamam a nossa atenção, mas que se correlacionam com os números que nós temos a nível de Brasil também, né? Como você bem disse, o câncer de pulmão ele se localiza ali na terceira causa mais frequente da população masculina, da quarta causa mais frequente de câncer na população feminina. Esses são dados do INCA deste ano do Brasil. Mas ele é o recordista de óbitos, né? Então nós temos de fato um câncer de comportamento agressivo, de comportamento realmente desafiador para nós profissionais que lidamos com essa doença. E daí esses números, ainda que nós estejamos no Novembro Azul para falar de câncer de próstata, né, na sua, digamos assim, na sua notoriedade para o mês de novembro, né? É importante a gente chamar a atenção para os dados da Devisa, né, que nos mostram que, na verdade, não é o câncer de próstata o grande vilão de mortes, uma vez que a gente trata melhor esses cânceres hoje. As tecnologias de câncer de tratamento de câncer de próstata melhoraram muito, mas sim o câncer de pulmão. E daí o Novembro Branco vem para alertar o combate ao tabagismo, o combate ao uso de substâncias que são nocivas à saúde pulmonar. Tiago Prudente conosco, doutor Igor Mantovani, médico oncologista do Grupo Sonho, repercutindo esses números divulgados em Campinas que apontam que o câncer de pulmão é o responsável por 13% das mortes por câncer na cidade. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender quais são os fatores de risco para esse tipo de câncer. Talvez, claro que todo mundo vai imaginar, eu acho que muita gente está pensando isso, que o cigarro seja o principal fator de risco, mas é isso mesmo ou não? Tem outros fatores de risco? Como é que funciona isso? Tiago, prazer falar com você. Sua pergunta é excelente, até porque, né, a gente vem já desde os anos 2000 numa política anti-tabagismo, né, até da própria mídia, dos veículos de comunicação, em que a gente teve uma interrupção das propagandas envolvendo o tabaco. A despeito disso, ainda tem um grande volume de pacientes, homens e mulheres usuários do cigarro convencional, dos fumos mais tradicionais e, infelizmente, atualmente do fumo artificial, né, dos cigarros eletrônicos. Sem sombra de dúvidas, Tiago, essa é a principal causa de câncer de pulmão, tabagismo, certo? Passado isso, então, como o seu comentário é muito, muito feliz nesse sentido, porque, poxa, a gente está combatendo o câncer de pulmão através de combate ao cigarro, e por que a gente ainda tem casos, né, no nosso dia a dia? A gente aprendeu a câncer de pulmão e a entender que nós temos algumas mutações envolvidas no surgimento de determinados cânceres de pulmão. É evidente, Tiago e Heitor, que essas mutações não são responsáveis pela grande maioria, né? Mas não é infrequente, eu tenho alguns pacientes com essa condição que nunca fumaram, que são jovens assim, 30, 20 e poucos, 40 anos, e que estão com câncer de pulmão.
E daí, automaticamente vem esse questionamento que você fez, poxa, se essa pessoa não fuma, qual é o fator de risco que ela tem, né? E daí a gente entende que o câncer de pulmão é um câncer que abriga um número de mutações genéticas tumorais que a gente trouxe para o conhecimento da oncologia moderna, que não só nos fazem entender o surgimento desse câncer, mas também entender como tratar melhor esse câncer. Então, hoje a gente trata, com base nesse perfil de mutações moleculares, o câncer de pulmão com a oncologia moderna. Agora, doutor Igor, esse mesmo estudo, ele mostra que, embora o câncer de pulmão seja o que mais mate em Campinas, o que tem mais incidência é o câncer de próstata. O estudo da cidade aponta 30,2% dos casos de câncer na cidade durante esse período da análise de 2010 a 2022, mas o câncer de próstata é o terceiro na letalidade, ou seja, tem mais gente com a doença, mas a cura também tem um índice mais alto. O número de casos está ainda relacionado ao preconceito ligado à doença e hoje há mais estudos avançados para a cura do câncer de próstata do que do câncer de pulmão, ou é a característica da doença em si, da região onde age, que pode, de repente, ter mais chance de sobrevivência ao paciente que identifica essa doença? Heitor, o comportamento das doenças são diferentes. Se você colocar em paralelo o câncer de pulmão e o câncer de próstata, o câncer de pulmão é historicamente mais agressivo, historicamente mais difícil de ser tratado. A gente tem, até pela ausência de um programa de rastreamento bem estabelecido de câncer de pulmão, uma dificuldade de fazer diagnóstico precoce, então não é infrequente que a gente faça o diagnóstico no cenário avançado da doença maligna do pulmão, tá? Com metástases, né? Metástases em locais como, por exemplo, osso, pulmão, fígado, cérebro, e isso compromete muito, muito a qualidade de vida do nosso paciente e a chance dele se curar. Já o câncer de próstata, ele tem um comportamento clínico mais indolente. Não é infrequente você conhecer homens que tiveram cânceres há 10 anos atrás. E se a gente for ouvir aquele ditado popular, que ao meu entender está totalmente equivocado, né? Que descobriu o câncer, tem 6 meses de vida, esses caras já passaram 6 meses há muito tempo, né? Porque, de fato, o câncer de próstata tem um comportamento mais indolente, um comportamento mais lento, e a gente sim aprendeu a controlar através de cirurgia, de radioterapia e de medicamentos, aprendeu a controlar de maneira mais efetiva, tá bem? Por ser o câncer mais incidente não só na população brasileira, mas mundial, em Campinas não seria diferente. Ele vai representar a maioria dos cânceres. E se a gente fizer um paralelo com as mulheres, assim é o câncer de mama para elas, por exemplo, né? Então, o câncer de próstata é sim o mais incidente, mas devido ao seu comportamento clínico e às formas de tratamento, eu diria que não mais avançada, mais avançadas, mas eu diria que menos agressivas e mais objetivas em termos de eficácia, a gente está diante de um comportamento que permite que esses pacientes vivam por mais tempo e que eles não representem a principal causa de morte, como é o caso do câncer de pulmão. Doutor, eu estava lendo, eu não vou citar a fonte porque eu não lembro onde é que eu li isso, mas se fala muito sobre o fator ambiental, né? Aquilo que é externo no nosso planeta. E hoje a gente fala muito sobre aquecimento global, que aumento da temperatura vai matar muita gente, porque morrer de calor é muito mais fácil que morrer de frio, segundo os especialistas. No caso do câncer em si, por exemplo, a gente tem, já tem algum estudo que demonstra, por exemplo, que poluição pode estar atrelado a aumento de casos de câncer de pulmão, elementos ultraprocessados podem estar atrelados a outros tipos de câncer. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem, hoje, quem vive nas grandes cidades, Campinas, São Paulo, percebe que a poluição é muito presente. E a gente tem no ar uma quantidade imensa de substâncias, produtos que a gente nem imagina e que não são adequadas para o ser humano, que se fosse nos chamava poluição, né? Eu queria que o doutor falasse para a gente qual que é o impacto disso e se a gente também tem deixado um pouco de lado essa questão, porque o fator ambiental também acaba
trazendo prejuízos para o ser humano. Como é que é isso na questão do câncer? A gente tem um impacto grande também? Tiago, sua colocação é bastante interessante. A gente sabe que existem vários fatores que determinam o surgimento ou não de câncer. A gente pode falar aqui sobre fatores genéticos, fatores familiares, né, heranças do nosso pai e da nossa mãe, que a gente herda e por causa disso a gente vai ter um risco de câncer. A gente pode falar de efeitos individuais de cada indivíduo, e daí a mulher tem câncer de mama, o homem tem câncer de próstata, certo? E a gente pode falar de efeitos relacionados a tudo que é externo. E tudo que é externo, você colocou muito bem isso. A gente falou aqui de cigarro, é uma causa externa, né? É um contato externo. A gente coloca aqui o uso de álcool abusivo, é uma causa externa. O contato com poeiras, sejam poeiras naturais ou poeiras químicas, né? Existem alguns tipos de câncer que se correlacionam com contato com determinadas poeiras químicas, que podem sim interferir no surgimento de cânceres, né? Então, tudo que você bem colocou aqui, alimentação, tudo que a gente ingere, tem contato externo, é um fator que pode, sem sombra de dúvidas, contribuir negativamente e aumentar a chance de câncer. É difícil você fazer estudos, Tiago, que consigam determinar esse nexo causal, né? Estou exposto a uma coisa e automaticamente eu vou ter outra. Então, a gente demorou muito tempo para conseguir provar isso com cigarro. E como eu falei anteriormente para o Heitor, mesmo não tendo o cigarro como causador, a gente aprende que tem outras causas genéticas, biomoleculares que aumentam a chance de câncer de pulmão, mesmo no paciente não fumante. Então, a exposição a determinados fatores ambientais externos, ela muitas vezes é difícil de você documentar isso como sendo, de fato, causador daquele câncer, né? Em termos do que nós temos de mais robusto hoje na literatura científica é, sem sombra de dúvidas, a questão alimentar. Então, obesidade, aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, o que nós chamamos de dieta ocidental, né? A dieta do fast food, a dieta baseada em alimentos processados, congelados. Certamente essa dieta se correlaciona com mais risco de câncer, com maior risco de câncer. Quais são eles? Mama, próstata, pulmão, câncer coloretal, câncer de rim. Existem vários cânceres que se correlacionam com hábitos alimentares e sedentarismo e obesidade. Agora, em termos da população, respondendo da poluição, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós não temos nenhum fator que condiciona diretamente a poluição ao câncer. É óbvio que a qualidade do ar que a gente respira contribui para doenças respiratórias, mas não necessariamente um fator causal para câncer de pulmão. Então, nós que moramos, sei lá, em Campinas, em São Paulo, temos mais chances de ter câncer de pulmão do que um paciente que mora na roça, no sítio, na área rural. A gente não tem esse dado construído e muito bem documentado, Tiago. Heitor, só posso emendar aqui rapidinho? Claro. Doutor, a questão, sua opinião sobre o cigarro eletrônico, a gente chama de vape, né? A Anvisa vai discutir esse tema, porque é proibido, mas é proibido só no papel, porque isso aí está em todo lugar, no Brasil, em qualquer lugar que você vai, você encontra alguém fumando pendrive. Mas, qual que é a opinião médica sobre isso? Porque eu sei que tem uma discussão muito grande a respeito dos efeitos. Tem gente que fala que é mais tranquilo que o cigarro, mas é mesmo? Afeta, não afeta? Como é que funciona isso? Tiago, tolerância zero para o cigarro, cara. Seja ele normal, convencional ou eletrônico, né? O número de substâncias carcinógenas, ou seja, causadoras de alterações celulares, é muito grande em ambas as exposições. O mesmo para outros tipos de tabaco, como, por exemplo, arguilha ou narguilé, como queiram chamar, né? O próprio fumo tradicional, fumo de corda, fumo de mascar. Então, o contato com o tabaco e as substâncias que são carcinogênicas envolvidas no fumo é sempre deletério. Não existe um consumo seguro e ideal para essas substâncias. Em termos de oncologia, né, eu como oncologista, a tolerância é zero para esse tipo de substância.
E a gente tem que conscientizar os nossos jovens, principalmente, porque isso foi vendido aos jovens, vendido não em termos de custo, mas vendido como uma opção ao cigarro convencional, que parece que, você fuma? Não, não fumo. Mas eu uso pendrive, eu uso vape, eu uso cigarro eletrônico. Então, veja que é um contrassenso da realidade. Na verdade, a pessoa fuma e está tão exposta a doenças pulmonares quanto. Novamente, é difícil você fazer um estudo de nexo causal com estudos com cigarros eletrônicos e câncer de pulmão, porque isso demora um tempo para ser produzido, mas eu não tenho dúvidas de que isso certamente vai ser impactante. Se não em câncer de pulmão e doença pulmonar do tipo asma, bronquite, doenças inflamatórias, né? Nós sabemos, já temos muitos relatos na literatura e na prática clínica de que essa postura de uso do cigarro eletrônico é muito deletéria. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Igor Mantovani, médico oncologista do Grupo Sonha, a quem agradecemos os esclarecimentos e as informações. Um bom dia, bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Dr. Igor. Heitor, Thiago, muito obrigado, um abraço a todos que nos ouviram e um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Até breve. Para a gente fechar o assunto de saúde,